Havia um certo homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocar em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter eles, eles se arrependeriam. E ele disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir aqui do verso 19 até o 31, onde a palavra de Deus, né, o Senhor Jesus aqui explicando aqui sobre a luxúria desta vida, sobre o orgulho, né, as coisas desta vida, e ao mesmo tempo também Jesus contando aqui a história de Lázaro, um homem pobre, né, um mendigo ali que ficava ali às portas da casa deste homem rico, orgulhoso, um homem que ele teve a oportunidade de fazer o bem, de amar o seu irmão, de amar o seu próximo, mas que ele não deu a mínima para Lázaro, né? E ele diariamente fazia ali os seus banquetes. Mas o que nós sabemos é que um dia nós vamos partir dessa terra. E os dois partiram. Lázaro morreu e o rico também morreu. E aconteceu que o rico, por causa do seu orgulho, foi lançado nas trevas, no inferno. Por causa do orgulho, por causa da luxúria dos bens dessa terra, né? E Lázaro foi para o seio de Abraão, melhor dizendo, nos dias de hoje. Para nós ele foi para o paraíso, descansar de todo o seu sofrimento. Louvado seja Deus. Então, ali o rico queria salvação, mas ele não poderia mais ser salvo. Não teria como, não tinha, é irreversível. A oportunidade que o rico teve era ali, na terra. Mas, louvado seja Deus. E Lázaro estava no seio de Abraão, no céu com Jesus. E o rico ainda clama no inferno, pedindo: Pai Abraão, não, mas envia alguém lá na minha família para que ninguém, para falar com eles desse lugar ruim, para eles não virem para cá. E Abraão disse: Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Louvado seja Deus. E o rico disse: Não,
Mas se algum dos mortos fosse ir com eles, eles se arrependeriam. Então Abraão disse: se eles não ouvem Moisés, os profetas também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. E alguém já ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. E ele prega para mim agora, prega para você e prega para nós. Assim como nessa história aqui no capítulo 16 de Lucas, onde Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, louvado seja Deus, onde eles tiveram dois caminhos, duas escolhas. Lázaro escolheu Cristo, apesar de ser uma pessoa sofrida, pobre, ele escolheu Cristo. E escolheu o caminho do temor, o caminho da obediência, né? E o rico, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, alegrava-se geralmente do seu luxo. E sabendo ali que havia também um mendigo ali na sua porta, e ele podendo ajudar, ele não ajudava. Ele endureceu seu coração no orgulho. Então, eles tiveram dois caminhos diferentes. Eles fizeram escolhas diferentes. E isso refletiu depois, quando eles passaram para outra vida, o portal. Porque quando nós passarmos dessa vida, a morte, para quem é de Cristo, para quem é salvo, o cristão ele não fica com medo da morte, porque ele sabe que ele vai passar dessa para melhor. Louvado seja Deus. Mas aquele que escolhe o caminho do orgulho, né, de do menosprezo a seu irmão, louvado seja Deus, falta de amor, falta de temor, esse não alcançará a salvação. Essa palavra é uma palavra para nos trazer constrangimento, como nós estamos levando a nossa vida com o Senhor, como que nós estamos lidando com o amor a Deus e amor também ao próximo, ao nosso irmão, louvado seja Deus. Como não dizer também, né, a pessoas, louvado seja Deus, que nós possamos lembrar que Jesus Cristo já ressuscitou. Ele está pregando para nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que não venha a ser preciso acontecer tantas e tantas coisas para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, mas que apenas com Deus falando conosco, que nós venhamos arrepender do fundo da nossa alma, do nosso coração. Porque é fato que nós não trazemos, nós viemos a esta vida e não trouxemos nada, e também nós não vamos levar nada. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos partir. E qual o legado que nós temos deixado? Será que é um legado de orgulho para os filhos, para os pais, para os amigos, para os vizinhos? Será que é um legado de orgulho ou será que é um legado de amor? Louvado seja Deus. Que nós possamos vencer os medos, vencer as aflições, guardar a palavra de Deus no nosso coração e buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos certeza que nós não vamos ficar para sempre aqui nessa terra. Um dia nós iremos morrer. Louvado seja Deus. Para onde iremos? Vamos passarmos o outro lado do Jordão, o outro lado do rio. Quem você quer abraçar? Jesus Cristo? Estar ali descansando de todas as suas obras? Ou quem você quer escolher? Ou o inferno, como Lázaro, como o rico, aliás, aqui, ele estava recebendo um tormento ali. E ele gritando disse, veja bem, verso 23, aliás, a partir do verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Poxa, mas como explicar então? Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, a justiça de Deus, ela também vem junto com o amor de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus não obriga ninguém, não força ninguém, né, a querer Ele, amar a Ele. Mas se a pessoa não quer Deus, se ela rejeita todos os princípios que vieram de Deus, ela rejeita o amor a Deus, amar o seu próximo, e ela quer só o pecado, ela só quer o orgulho, ela não tem como um dia alcançar essa vida com Deus fora daqui. Porque as escolhas que nós fizemos nessa terra é o que vai refletir com o nosso futuro, louvado seja Deus. Para onde eu vou, para onde você vai, louvado seja Deus. Então, ninguém salva ninguém. A salvação ela é individual, louvado seja Deus. Que nós possamos reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer que é Ele quem manda, reconhecer a sua soberania, a sua autoridade, que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Maria, que a Igreja Católica idolatra, ela não salva. Jesus Cristo salva. Aquele chamado Cristo do Rio de Janeiro com os braços abertos, mas aquele ali não é o Cristo que a Bíblia ensina. Porque o Cristo que a Bíblia ensina diz para não adorar outros deuses, não adorar imagens de escultura. Então aquele Cristo do Rio de Janeiro não é o Cristo dos cristãos. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Nem Buda, nem Maomé, nem nenhuma outra, né, ressuscitou. Apenas Jesus morreu, ressuscitou e deixou os seus ensinos para que a gente pudesse assim observar. Vamos ter cuidado na caminhada, que nós possamos, né, olhar ao nosso redor, né, como nós podemos ajudar, como nós podemos fazer para poder transmitir o amor de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, essa é a palavra, que nós possamos obedecer ao Senhor, amar a Deus, né, e buscar o Senhor, e Ele nos ensinar o que nós devemos fazer. E todos os dias o Senhor nos ensina algo diferente. E eu fui tocado por Deus para poder trazer essa mensagem do rico e do Lázaro. Duas escolhas, dois caminhos, dois portais, duas escolhas. O rico escolheu o caminho do orgulho e foi parar no inferno. Lázaro escolheu o caminho do temor de Deus, o caminho da obediência ao Senhor, mesmo passando por dificuldades, e foi parar no céu. Isso foram duas escolhas, dois portais. Quando eles atravessaram desse lado da vida para o outro lado, a vida de Lázaro ali ficou para trás do sofrimento e agora estava ceando com o Senhor ali. E o rico teve uma grande surpresa, porque da sua mesa, do seu palácio, da soberba, do seu orgulho, ele foi lançado nas trevas para ser castigado. Assim como aqui na sociedade, se você tira a vida de alguém, se você mata, se você descumpre a lei dos homens, você tem que ir para a cadeia. Então, o amor de Deus também vem junto com a misericórdia de Deus. Tem pessoas que não querem Deus de jeito nenhum, não querem amar a Deus, não querem seguir a palavra, seguir a obediência, seguir os princípios que o Senhor, como Criador, estabeleceu. Querem o mal, querem o mal. Eles querem porque querem. Então, Deus vai dar o direito deles ficar livres de Deus para sempre, mas no inferno, em tormentos. Não aceite isso na sua vida. Se renda ao Senhor. Aceite a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Louvado seja Deus. Então, duas escolhas, dois portais, dois caminhos. Os dois caminhos, o caminho de Lázaro não foi um caminho fácil, mas no final foi um caminho recompensatório. E o caminho do rico foi o caminho do orgulho. Não siga esse caminho. Aceite Jesus. Busca o Senhor enquanto é tempo. Entregue-se a Ele. Deus te abençoe.
Não se esqueça de se inscrever no canal e também dar o like para o crescimento do canal, para que o YouTube entenda que essa mensagem ela possa chegar também em outras pessoas. Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus.